Então, para encerrar a nossa conversa, que eu acho que foi super instrutiva para todos nós, inclusive para mim, que sou médica, que medicina é aquela coisa, a gente fica tão voltado para a nossa especialidade que muitas vezes a gente tem dificuldade até de saber das dificuldades da especialidade que os colegas estão passando. Fazem. E no nosso caso aqui, não são apenas as dificuldades dos colegas, são as dificuldades dos pacientes. Que nós estamos preocupados, que é o principal, né? basicamente com o que está acontecendo com a vida dos nossos pacientes. Então, nós agora estamos sentados aqui porque a gente está como se nós estivéssemos na nossa casa, conversando, mas a gente queria que você participasse dessa conversa. Nós fizemos medicina porque a gente tinha um ideal de medicina. E aí, quando a gente termina a faculdade, a gente escolhe a especialidade, claro. E dentro da especialidade, a nossa vida vai acontecendo, nós vamos vivendo, muitas coisas vão surgindo. Mas a sua especialidade especificamente, você lida muito diretamente com a emergência que pode virar, infelizmente, o óbito. Então, como nós escolhemos viver na cidade de Campos, trabalhar na cidade de Campos, o que nós poderíamos fazer para diminuir essa possibilidade de trabalhar tão presente com a morte e trabalhar mais presente com a possibilidade de dar qualidade de vida para essas crianças? Suzana, você falou bem, né? Eu escolhi a cirurgia cardíaca, né, como especialidade, e dentro da cardíaca eu me apaixonei pela pediatria, né, desde a minha residência. E desde do início da residência eu já vi que era uma especialidade que realmente depende de estrutura, né, depende de uma série de fatores para ela ter sucesso. Que não é fácil, por exemplo, um pai e uma mãe que espera aí 9 meses para o nascimento de uma criança, cria aquela expectativa toda, e quando a criança nasce, ou já com o diagnóstico confirmado, ou descobre isso após o nascimento, isso cria uma frustração muito grande nos pais. Sim, e a partir dessa frustração também a emergência da resolução. Exatamente, a partir do momento, aí vão se criando uma série de frustrações. Porque quando eu estou falando aqui, acho que o seu programa é visto por todas as camadas sociais, né? Claro. Desde pais com plano de saúde até pessoas que não têm plano de saúde. Então, não tem nada mais frustrante, primeiro, do que essa incapacidade de você ganhar o seu neném e de não levar ele para casa no primeiro momento. Porque todo mundo queria aquela expectativa, né? Monta o quartinho da criança, é o correto, né? Que é o correto, que é o certo da vida, claro. né? E segundo, a outra frustração, que é de ter um diagnóstico desse confirmado e não ter como tratar a criança na cidade onde você mora. Você ter que se deslocar para um outro município, seja para a cidade do Rio, seja para a cidade de São Paulo, né? Porque aqui no estado do Rio não tem nenhum estado do interior que tenha esse tipo de serviço. Isso representa outra frustração. Outra frustração, né? Que às vezes claro. São pessoas que não têm condições, por exemplo, de ir para o Rio de Janeiro e ficar na cidade do Rio de Janeiro sem ter suporte econômico, sem ter onde ficar, entendeu? Porque esses lugares não têm uma estrutura assim, por exemplo, o pai vai levar a criança para operar e tem uma casa de suporte para essas crianças poderem ficar. Mas a gente também tem que falar que existem determinados planos de saúde que também não cobrem aquela maternidade que no nosso Exato. caso aqui é a perinatal, da Barra da Tijuca. Então, existem planos de saúde que também lá não são aceitos. Que não dão cobertura para esse tipo de então, atendimento. Nós estamos falando de crianças, de pais que também têm plano de saúde e que muitas vezes não têm essa possibilidade. Sabendo que existe um serviço... Você falou uma coisa correta também. Às vezes no plano não tem essa cobertura. Não tem essa cobertura. E isso daí gera outra frustração também. Maior, inclusive. Porque você está tentando se preparar e chega no momento que você definitivamente precisa, você não pode nem... dar esse suporte para seu filho, né? Que precisa desse suporte. Isso. Então, assim, eu agradeço a você até pelo convite de participar do seu programa, que eu sei que tem uma audiência muito boa. E para a gente poder trazer esse problema, esse assunto em pauta, esse assunto entendeu? em pauta. Porque assim, né? Eu vejo assim, eu lido com isso praticamente todo dia, né? Porque eu acabo acompanhando essas crianças que são operadas no RIS, acabam retornando e a gente acaba acompanhando depois. Sim. Então a gente vê a satisfação da família e a indagação, né? A pergunta que mas doutor Herbert, por que ainda não tem esse serviço aqui em Campos? Entendeu? Então assim, a gente fica impotente porque não é uma situação que depende só do médico.
tem outras questões envolvidas também. Claro. Né? Questões de ordem econômica, né? Porque não é um serviço barato, assim, não é um serviço barato para se manter. Então, tem que ter uma estrutura toda atrás para voltar, para ser mantido, entendeu? Mas é possível, existe a possibilidade de ter esse serviço, quando você falou que nas cidades do interior ainda esse serviço é quase que inexistente. Não. No interior do estado do Rio não tem nenhum serviço. Mas inclusive funcione. Se falar de Brasil também. De Brasil, né? Só no interior de São Paulo que ele existe, nem nos outros estados não existe. Falando de interior, né? De interior. Não de capital, né? Então, você acha que Campos, especificamente a cidade que nós estamos, sim, seria possível ter esse serviço? Seria possível. Acho que, na minha opinião, já passou do momento de ter esse serviço, entendeu? Já passou do momento de ter. Por tudo que você já falou, né, pelos profissionais envolvidos, né, pela falta de estrutura, né, que tem uma estrutura toda voltada para isso. Eu acho que o que a gente precisa agora realmente é fazer esse trabalho aí de conscientização, né, desde dos governantes, né, dos gestores de saúde, passando pela rede privada, né, de saúde. Pelos nossos colegas médicos. Pelos nossos colegas médicos. Porque né? Teria que ser uma reunião de pensamentos e de atos. E de atos para Porque a gente não pode só desejar, a gente também tem que começar a trabalhar para isso acontecer. Porque é aquela coisa, eu sou assim, pelo fato de eu ser cirurgião, o cirurgião ele vê as coisas de uma maneira mais diferente, não é das outras especialidades. Ele é muito prático, né? Ele não é muito ele é meio destemido, né? O cirurgião. E a gente também não pode viver só de ideia, assim, só de idealismo. A gente tem que botar isso logo em prática, né, e ir trabalhando em relação a isso. Então, eu agradeço você mais uma vez por a gente estar tentando levar isso. Não, nós que te né? agradecemos, porque você está passando informações que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam. Sim, sim. Né? Sem dúvida, por exemplo, em 100 crianças, uma provavelmente vai ter uma patologia cardíaca. Nós estamos diante de um número muito grande. Você transfere isso para o país inteiro, né? Pelo número de nascimentos claro, que tem. É um número muito grande. É muito grande. Então, se hoje nós tivéssemos esse serviço aqui, você acha que quantas cirurgias, por exemplo, seriam realizadas por mês? Hoje, no município, em vista desse número todo, eu acho perfeitamente factível a gente conseguir operar entre 25 a 30 crianças por mês na cidade. Mas entendeu? Vai continuar existindo esse número? Vai continuar por quê? Porque no futuro o serviço se consolidando, né, a experiência do serviço, que também envolve a experiência do serviço, né? Claro. A experiência do serviço também aumentando, as pessoas ficando mais habituadas com esse tipo de criança, a gente vai passar a receber crianças não só do interior, mas também da própria capital, que começa a ocorrer o fluxo inverso também, porque sim, a própria Secretaria de Saúde já começa a drenar doentes para o serviço. A referenciar para aquele serviço. E também acontece também por o serviço estar inserido no Sistema Único de Saúde, acaba se tornando referência para o país também. A gente vai acabar recebendo crianças de outros estados também. Então, porque a carência é muito grande, né? No norte do país hoje, nos estados do norte do país, não tem nenhum estado no norte do país que faz cirurgia infantil, inclusive nas capitais. Isso é muito grave, se a gente pensar naquela estatística, né? Eu volto àquela estatística que nós conversamos. Sim. A cada 100 crianças, uma nasce com cardiopatia. Então, o número de nascimentos é alto. É muito alto, E a impossibilidade de cuidar dessas crianças é muito grande. É muito grande, não é? Muito grande. E o pós-operatório, como é que funciona essas crianças depois que saem da cirurgia, desse pós-operatório que nós conversamos, dessa UTI própria, vão para casa, a qualidade de vida delas? Melhoram absurdamente, entendeu? E o que a gente tem que entender é que uma parcela dessas crianças, que muita gente, eu falei no bloco anterior, de uma associação dessas cardiopatias com a síndrome de Down. Mas existem também crianças que nascem fisicamente, assim, sem nenhuma alteração cromossomal, vamos dizer, são crianças aparentemente normais e que nascem com cardiopatias até mais graves do que essas crianças que têm síndrome de Down, entendeu? Então não é a aparência física que determina a cardiopatia que você tem. Não, de forma nenhuma. Entendeu? A cardiopatia que você tem. Então, são crianças que, apesar de, dependendo da cardiopatia, a maioria das crianças, vamos colocar, dessas cardiopatias mais comuns, né, que representam a maioria dos casos, as crianças estão curadas, elas estão operadas e estão curadas, vai ter uma qualidade de vida igual de uma criança que não nasceu com problema cardíaco. Fantástico. Entendeu? Isso aí eu acho que é o grande ponto. As crianças que realmente vão precisar
de uma nova intervenção cirúrgica são aquelas cardiopatias mais graves, tá? E que com o desenvolvimento da medicina, da própria cirurgia, são crianças que até há 50 anos atrás, 40 anos atrás, eram crianças que nasciam... Não tinha perspectiva. Já, né? Fadadas a morrerem, não tinha tratamento para elas. Hoje não, essas crianças já são crianças que hoje em dia já operam e conseguem viver aí até os 30, 40 anos de vida, entendeu? Com a perspectiva de desenvolver mais a medicina e essas crianças viverem mais, entendeu? Que ótimo a gente saber disso. Eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço você pela oportunidade. Por você ter vindo e eu espero que você venha aqui outras vezes falar que nós já temos esse serviço em Campos. Esse é o nosso maior sonho. Eu espero que da próxima vez que você venha, você já venha para passar o endereço, para falar que a cirurgia já está sendo realizada em Campos e para contar coisas melhores ainda para a gente. Eu agradeço você também e agora você vai ser mais uma soldada nossa nessa batalha nossa aí para conseguir trazer não só isso. como obstetra, mas também como médica e como cidadã. Eu acho que por tudo isso que nós ouvimos, que você falou, a gente tem que lutar para cada vez mais conseguir qualidade de vida para essas crianças que nascem e para essas famílias que estão com a expectativa de um bebê e que esse bebê possa trazer felicidade para a família. Sem dúvida. Se não traz felicidade no primeiro momento, porque nasceu com algum problema, mas que logo em seguida essa criança traga muita felicidade para essa família e com qualidade de vida. Que é o principal. Não é verdade? Porque a gente pensa também que a criança que tem patologia cardíaca, ela certamente não tem uma oxigenação boa. Sem dúvida. E eu sempre penso nisso. E essa falta de oxigênio vai acabar trazendo algum transtorno. Sim. Além daquele transtorno incapacitante do coração, mas vai trazer algum transtorno intelectual. Então, quanto mais rápido essas crianças forem operadas, melhores adultos, chances, né? Melhores adultos vão se tornar mais independentes, né? Claro. Entendeu? Acho que é nisso que, por isso que eu falei para você, nesse conceito macro, né, maior, que a gente tem que enxergar isso daí, que a gente tem que pensar em tudo isso, porque às vezes a gente pensa, imagina, é uma ou duas, são uma ou duas crianças, não é tanto assim, não funcionaria dessa maneira, mas é claro que funcionaria. Tudo isso que você está passando para a gente, eu tenho certeza que se você está falando isso, você tem base para falar. Sem dúvida, sem dúvida. Você não iria falar isso aqui para a gente se você não tivesse base sólida para falar. Então, eu entendi, eu acho que o público também entendeu que nós precisamos o mais urgente possível. Tentar trazer isso para cá, né? Foi igual você falou, não vai ser uma ou duas crianças, não, vão ser mais. Mas não importa, essas uma ou duas crianças que a gente conseguiu operar e salvar essa criança e devolver ela para os pais, né? Depois para a sociedade. Claro, porque depois você olha para trás e você vê quantas famílias que nós como médicos já temos essa obrigação social. Sem dúvida. De mexer na vida das pessoas de forma positiva. Então, eu acho que as especialidades cirúrgicas, elas ainda por cima têm essa característica, né, de fazer uma mudança muito grande. Muito grande. E a responsabilidade é muito grande, né? Quando você almeja montar um serviço desse, né, nesse padrão, a gente é uma escravidão, né? Mexer com criança, com pediatria, porque a responsabilidade é muito grande, entendeu? Por tudo que a gente falou que envolve, né? Não é só a criança em si, é uma família toda em volta, né? É uma escravidão prazerosa, prazerosa, né? Exatamente. Porque a gente se dedica de uma forma que nos dá o retorno do prazer de ver aquela pessoa que a gente cuidou, que a gente lutou, que a gente batalhou, se desenvolvendo. Eu acho que para o médico não tem nada que pague isso. Não tem nada que pague isso. Sem dúvida. Que inclusive a gente reclama que ganha pouco, né? Médico reclama que ganha pouco. Mas a gente ganha pouco. Mas a gente aqui não está falando do dinheiro. Dinheiro agora. Mas um momento de prazer, até para compensar quando a gente reclama. Eu ganho pouco, eu trabalho muito, nossos filhos reclamam. Que não fica em casa. Né? Que a gente não está em casa, que a gente está na rua. Nossos pares reclamam. É verdade. Se é um par médico reclama, se não é médico reclama do mesmo jeito. Mas, enfim, o que nos dá o maior prazer é ver que o nosso trabalho mudou a vida de uma pessoa e deu vida para uma pessoa. É isso aí. Acho principalmente, que isso é o principal, né? É o principal, né? Uma pessoa que às vezes não tinha nenhuma chance mais e através daquele trabalho
daquele grupo de pessoas. Mudou totalmente, né, a perspectiva. Eu acho que isso que é o foco principal desse projeto, acho que está nisso aí, da gente tentar trazer isso para a nossa cidade. Então nós vamos tentar e vamos ver se a gente consegue. Vamos ver, se Deus quiser a gente volta aí para dar essa notícia positiva. Então tá bom, tá eu te agradeço muito. Obrigado, um abraço.